Olha, e outra categoria, além das dos caminhoneiros, anunciou uma paralisação que começa hoje. São os petroleiros, anunciaram uma paralisação por um período de 72 horas. O Tribunal Superior do Trabalho considerou essa greve ilegal. Mesmo assim, os petroleiros exigem a redução dos preços do gás de cozinha através de mudanças na política de reajuste de derivados do petróleo. Eles querem também a redução do preço dos combustíveis. E eles querem a retomada da produção das refinarias a pleno vapor e o fim das importações de derivados. Eles exigem ainda a saída do presidente da Petrobras, o Pedro Parente. Eu vou conversar agora, então, com a Carol Nogueira lá no Salão Verde, que está com os líderes partidários. A gente tem que abordar essa questão da reoneração que passou por aqui, já passou pelo Senado, vai para a sanção do presidente. A semana termina com algumas medidas sendo tomadas, Carol, mas diante agora, inclusive, dessa postura dos petroleiros, a gente não sabe muito com certeza para onde que vai o movimento nos próximos dias, né? Pois é, Vera, os deputados, senadores aqui tentando resolver de alguma maneira ou tentar dar uma solução para essa situação aí da greve dos caminhoneiros, ainda está bastante confuso o que foi de fato conquistado, conseguido com esse projeto aprovado ontem pelo Senado, que veio aqui da Câmara. A gente vai conversar um pouco com os líderes para tentar entender um pouco melhor. Quem está aqui comigo é o deputado Rogério Marinho, que é vice-líder do PSDB, é do Rio Grande do Norte, e o deputado Patrus Ananias, que é vice-líder do PT e é de Minas Gerais. Deputado Rogério Marinho, pelo que a gente viu aí na matéria lá no Senado, parece que essa questão da redução do diesel foi em parte resolvida por esse projeto que já tinha sido aprovado aqui na Câmara, com essa emenda da redução, ou na verdade de zerar o PIS/COFINS do diesel, mas tem esse compromisso do presidente Michel Temer de vetar esse ponto. Como é que fica isso? Qual que é a expectativa de solução para essa greve? Bom, a questão da greve me parece que foi dirimida com a negociação feita com os representantes sindicais dos caminhoneiros. O que ocorre hoje no Brasil é que aqueles que remanescem nesse movimento paredista ou estão mal informados, porque não tiveram acesso ao conjunto de reivindicações, que não são apenas a redução do valor do diesel, mas também a questão dos pedágios, a questão do frete mínimo, né? Então tem outras questões envolvidas que também foram atendidas e que precisam ser passadas para os senhores caminhoneiros, ou aqueles mal intencionados. Quer dizer, o primeiro são os mal informados, os outros são os mal intencionados. Nós temos notícias, né, de que existem infiltrados nesses movimentos que estão praticando um verdadeiro terrorismo contra os caminhoneiros autônomos que pretendem retomar a sua atividade normal. Não é crível que alguém possa passar 10, 15, 20 dias paralisado sem buscar a sua autonomia, quer dizer, pagar suas contas, enfim, resolver a sua vida no dia a dia. Então a gente tem informações de sequestro de chaves, de ameaças, de espancamento de caminhoneiros, e a polícia e as forças de segurança precisam intervir. Essa questão do PIS/COFINS, o compromisso do governo foi em baixar o preço. E hoje nós temos um orçamento que é real. Então a reoneração vai permitir uma folga de 4 bilhões e os outros 9 bilhões que são necessários para chegar a este valor serão suprimidos do orçamento geral da União, com a modificação de rubricas orçamentárias e a apropriação de um eventual acréscimo de receita. Deputado Patrus, o senhor está convencido de que a redução do diesel e até futuramente também da gasolina, como a gente viu, isso já é também uma reivindicação aí dos petroleiros que estão ameaçando essa parada também. O senhor acha que tem uma saída para essa crise? Claro que nós todos queremos a paz social, queremos o fim da greve e que as pessoas possam ter acesso aos bens e serviços básicos da vida. Mas penso também que nós devemos ir à raiz dos problemas. O responsável maior por esta crise é o governo federal, é o governo golpista do senhor Michel Temer e a entrega do pré-sal, a entrega da Petrobras. Nós temos hoje um governo que não pensa nos superiores interesses do povo brasileiro, não tem nenhum projeto de nação e está entregando o Brasil aos interesses dos grandes grupos econômicos internacionais, que hoje, inclusive, estão, através do próprio Conselho da Petrobras, decidindo os rumos desta empresa, que é um patrimônio nacional, um motivo de orgulho e de autoafirmação do povo brasileiro, e que está sendo totalmente subordinada a esses interesses internacionais. Esses aumentos abusivos
do óleo diesel, da gasolina, do gás de cozinha, penalizando inclusive as famílias mais pobres, as classes trabalhadoras, decorre exatamente desse processo de privatização do pré-sal e de entrega das nossas riquezas a esses interesses especulativos. Em 2 anos, mais de 200 aumentos do óleo diesel, exatamente para atender a esses interesses. Nós produzimos petróleo e estamos abrindo mão de industrializá-lo. Estamos exportando petróleo para importar o óleo diesel e a gasolina, em detrimento dos superiores interesses do nosso país e do nosso povo. Deputado, enquanto essa situação não se resolve, a gente acumula aí problemas, dificuldades em vários setores, entre eles o setor da agronomia, da agricultura. Ontem, representantes da agropecuária estiveram aqui na Câmara reclamando dos impactos dessa greve. Vamos dar uma olhadinha. A partir de hoje não teremos nenhuma usina de cana-de-açúcar mais operando, então encerra-se a produção de um combustível brasileiro que tem ajudado a limitar aumento de preço de gasolina. 310 mil empregos em São Paulo estão em jogo, são 150 usinas parando e algumas consequências que a gente pouco lembra. Esse é um setor que também produz energia elétrica a partir do bagaço de cana, a partir da biomassa. E não haverá bagaço, porque não haverá moagem. Nós representamos 40 entidades do agronegócio, entre leite, carne, suínos, ovos, álcool, etanol, açúcar, enfim, todos os segmentos do agronegócio. Os nossos números são estrondosos para o país. O leite é 1 bilhão de litros, 1 bilhão de aves mortas. A questão de saúde pública, nós estamos sofrendo hoje um impacto extremamente pesado para toda a sociedade brasileira. E o agronegócio, que hoje foi o que se revelou na condição de tirar o Brasil da crise, nós vamos pagar uma conta muito alta, toda a nossa sociedade. Não há mais o que fazer. São mais de 30 mil famílias, produtores, que não têm mais aonde colocar os animais. A produção de suíno é uma produção contínua, eles estão sem se alimentar e nós não temos mais onde colocar os animais. As fábricas paradas, as indústrias paradas, é preciso tomar uma atitude imediatamente ou nós vamos ter um desabastecimento total no país. É preciso que se faça justiça imediatamente, principalmente com os produtos perecíveis. Deputado Rogério Marinho, é uma situação bem grave, né? Tudo que tinha para ser feito, a mesa de negociação já está encerrada. O que pode ser feito ainda e como minimizar essas perdas que já aconteceram? Bom, é importante que o país não repita os erros do passado, né? Nós estamos vendo no plenário da Casa vários discursos absolutamente equivocados, né? E declarações que, apesar de respeitosas, estão com um viés completamente diferente. Hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo publica na sua primeira página que 87% da população favorece a paralisação dos petroleiros, mas 65% ou 66% não querem pagar a conta. Então, esse paradoxo é que a gente precisa discutir. Em setembro de 2015, a Petrobras devia 500 bilhões de reais em função das políticas equivocadas do governo que antecedeu a esse. 500 bilhões de reais. Havia caído na Bolsa de Valores para pouco menos de 100 bilhões no seu valor de face. Hoje a Petrobras vale quase 300 bilhões e reduziu a dívida em mais de 200 bilhões. É verdade sim, que a política de aumentos contínuos de preço ela é desnecessária e excessiva. O governo deveria apresentar uma previsibilidade, mas não se pode ficar subsidiando eternamente o preço do petróleo e do gás, porque se tira de algum lugar, não existe almoço grátis. Quem vai subsidiar significa que o governo vai pagar por isso e vai tirar da educação, da saúde, da infraestrutura, da segurança, porque o orçamento já deve 150 bilhões de reais por ano de déficit, que herdamos do governo anterior. E isso precisa ser dito, não existe almoço grátis. Então as pessoas precisam ter responsabilidade de fazer suas escolhas e o parlamento é o lugar para isso. Nós vamos discutir o orçamento geral da União oportunamente e é importante que as bancadas se posicionem.
Vamos subsidiar o gás? Vamos. Então vamos tirar da onde? Da educação? Vamos tirar da saúde? Vamos tirar da segurança pública? Vamos fazer uma política real? Ou vamos fazer com que a empresa seja sucateada novamente e completamente destroçada, como aconteceu pela primeira vez na sua história no governo anterior? Deputado Patrus, entre uma Petrobras em dificuldade financeira e a situação atual desses aumentos excessivos para o consumidor final, existe uma solução no meio do caminho? Eu penso que a solução é nós mudarmos os rumos do Brasil. 2 anos depois, e o governo golpista, através dos seus porta-vozes, insiste em colocar a culpa no passado. São 2 anos de desacertos. Nós estamos vendo aqui na Câmara dos Deputados uma operação de desmonte. Tudo aquilo que diz respeito aos pobres está sendo julgado por terra, como nós tivemos o caso da emenda 95, que congela, a emenda constitucional 95, que congela o Brasil por 20 anos. Um país como o nosso, com as potencialidades do Brasil, um país continental que precisa crescer, congelado por 20 anos, sem investimentos em segurança pública, em educação, em saúde, em assistência social. Estamos vendo aqui a operação desmonte dos direitos trabalhistas. Agora mesmo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, coloca o Brasil na lista suja, porque está desconstituindo os direitos sociais e os direitos trabalhistas. E ao mesmo tempo que desmonta os direitos trabalhistas sociais, desmonta a soberania do país. Com a entrega das nossas riquezas, com a entrega do pré-sal, da Petrobras, agora querem privatizar a Eletrobras. Energia elétrica, um bem essencial à vida. A nossa energia elétrica vem da água. Privatizar o setor elétrico e privatizar a água. Então o que nós precisamos realmente é mudar os rumos do Brasil. O governo Temer acabou. Em 48 horas nós vimos o governo golpista, primeiro um governo arrogante, uma declaração arrogante, que ia impor a ordem, fazer o comando sobre os militares. 48 horas depois, um discurso de joelhos diante dos grevistas. Isso mostra o governo fragilizado e a necessidade que nós temos de reafirmar o compromisso com a democracia, mas de buscarmos novos rumos para esta grande e querida pátria brasileira. Deputado, no meio dessa polêmica que é a marca do parlamento, a gente está acostumado aqui na TV Câmara, a gente teve ontem uma unanimidade. Um projeto de lei aqui na Câmara dos Deputados, no plenário da Câmara, foi aprovado por unanimidade. O projeto que trata da segurança aos dados pessoais das pessoas, dos cidadãos. Vamos dar uma olhadinha na matéria. O texto proíbe o compartilhamento de informações pessoais como nome completo, endereço, telefone, RG, CPF, sem o consentimento da pessoa e traz regras de como essas informações devem ser tratadas na internet, em banco de dados e em cadastros. Fica proibida a coleta de dados pessoais de menores de 12 anos, a não ser que os pais permitam. Joguinhos na internet, por exemplo, não vão poder exigir informações pessoais para que a criança brinque. Outro ponto, o projeto diz que a pessoa vai ter direito à indenização se os dados forem usados de forma indevida. E provedores de internet ou empresas que não protegerem informações dos consumidores vão pagar multa. A aprovação foi feita depois de muita negociação e foi por unanimidade. Hoje, o Brasil tem algumas regras no Código de Defesa do Consumidor, algumas regras na Lei de Acesso à Informação, algumas regras no Marco Civil da Internet. Não havia uma lei geral. A existência dessa lei geral vai dar segurança para o cidadão brasileiro, para que os seus dados pessoais não sejam tratados nem manipulados independente do seu consentimento, para que quem assim o faça tenha sua responsabilidade exigida por parte do Estado. Especialmente e de forma muito especial, aqueles dados que a própria lei considera que são dados sensíveis, como as opções sexuais, opções religiosas, as questões de opções políticas, as opções e características de raça. Tudo isso deve ser muito mais do que preservado e guardado para que isso não possa ser exposto. Deputado Rogério Marinho, uma unanimidade, enfim, o que significa de fato esse projeto e muito elogiado pela sociedade civil também, que prefere esse projeto ao projeto que está lá no Senado. Qual a sua expectativa depois do resto da tramitação? Bom, eu me lembro que quando jovem ainda li um livro chamado 1984, né, do George Orwell.
E ele já dizia isso na década de 30, que a sociedade do futuro seria completamente monitorada, né, por uma espécie de entidade onipresente, né? E isso, de fato, vem acontecendo. A condição que a Câmara oferece de uma legislação moderna, onde se resguarda a privacidade dos cidadãos e se dá condições objetivas de que haja uma segurança jurídica na manipulação desses dados, que hoje estão completamente defasados pela globalização, pela internet e pelo acesso, né, que os meios eletrônicos permitem. Eu acredito que é um avanço na própria sociedade para permitir que as pessoas possam conviver com maior segurança e maior privacidade. Deputado Patrus, o senhor também concorda? Concordo. Eu penso que ontem nós tivemos um belo momento aqui na Câmara dos Deputados. É fundamental nós buscarmos esse equilíbrio. De um lado, preservarmos os direitos e as garantias individuais, a privacidade, a liberdade, a dimensão íntima e a dimensão familiar, né? E de outro lado também nós fortalecermos a sociedade do ponto de vista das políticas sociais, do ponto de vista da segurança pública. Esse equilíbrio entre direitos sociais e direitos individuais constitui o grande desafio que nós vivemos hoje, e ontem a Câmara deu um passo importante no sentido de afirmar esses direitos sagrados, invioláveis, relativos à dignidade de cada ser humano. Deputado Patrus Ananias, deputado Rogério Marinho, muito obrigado pelo debate de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Os deputados